Então é o seguinte, vocês têm, antes da gente começar essa segunda parte, alguém tem alguma dúvida em especial sobre a lista 1? Alguma coisa que queira comentar? Ok, Não. acho que não. Então é o seguinte, eu vou passar um pouquinho aqui por esse notebook em Python. Queria apresentar uma coisa para vocês e para vocês poderem usar para fazer a lista 2, e aí amanhã a gente pode continuar falando um pouco mais sobre isso, e vocês podem trazer mais dúvidas. E só para lembrar que eu coloquei no grupo para vocês votarem o horário de amanhã. Não sei se alguém já usou esse pacote chamado SciPy, SymPy. Alguém conhece? Conheço sim. Tá, então, deixa eu ver. Alguém respondeu aqui? Tá, tem uma galera que não conhece. Então, basicamente, o que acontece? É um pacote que você pode fazer coisas com símbolos para o Python, fazer operações, e aí uma das coisas que a gente pode fazer, a gente pode usar, fazer operações com matriz. Tem uma documentação aqui, que é a página onde vai ter todas as explicações de como fazer as coisas, apesar que aqui está em inglês, mas também vocês conseguem encontrar coisas em português. Então, tem alguns guias de como resolver problemas e etc. A gente vai passar por alguns exemplos aqui bem básicos para quem ainda não viu. Então, basicamente, a gente vai importar a parte de símbolos e de matrizes para fazer as nossas operações. Então, aqui a gente só criou uma matriz A qualquer, onde eu coloco como input as duas linhas aqui que eu quero adicionar para essa matriz. A mesma coisa com uma matriz B também. E aí aqui a gente consegue fazer operações de somar, multiplicar matrizes e etc. Aí, o que eu queria mostrar aqui, acho que a parte mais interessante para a gente aqui nesse momento, é que a gente consegue definir os símbolos. Então, se a gente for lá Isso daqui não tem nada a ver com vocês. Se a gente for aqui na lista 1, nessa primeira exercício em particular, a gente não definiu quem era N, então era um número qualquer, na verdade, que a gente gostaria de dizer para quais valores. E a gente consegue escrever dessa forma aqui no SymPy. Então, aqui eu coloquei o nosso vetor 1 e coloquei o vetor V. E aí a gente consegue fazer algumas operações normalmente. Então, por exemplo, se eu quiser multiplicar 1 por 10, eu posso somar, inclusive, e etc. Então, nesse exercício 1, na letra A, a gente já viu que o é um múltiplo de V, né? Então, é uma combinação linear do outro. Então, para quais valores de N esses pares são linearmente independentes? Para qualquer N aqui que a gente substituir. Tudo bem? Aí, na lista 1, no exercício 2, aqui a gente pode tentar fazer o nosso
exercício 1, letra B, da seguinte forma. Então, vamos definir os nossos vetores A e B. Então, se a gente voltar lá... Deixa eu fechar isso aqui. Se a gente voltar lá, eu tenho N1 e 4N, certo? Então, vou chamar um de A. Eu vou criar a minha matriz. Então, vai ser N. Peraí. 1. E aí eu vou criar um outro vetor também. E, na verdade, o que a gente pode fazer aqui, a gente já pode transformar ele numa matriz, certo? Colocar os dois juntos. Porque aqui o que a gente vai querer fazer para poder resolver essa questão? E verificar se eles são linearmente dependentes, a gente vai calcular o determinante. Então, vamos lá. A gente tinha I4, e aí, esse era a nossa... Então, vamos chamar isso de A. Aí, ao invés da gente fazer essa conta, a gente vai simplesmente aplicar essa função de determinante à matriz A. O que a gente sabe de teoria? Se o nosso determinante é diferente de zero, então significa que esses vetores são LI. Para quais valores de N eu tenho que esse resultado aqui é igual a zero? Para quando N é igual a menos 2 ou igual a 2, que é um resultado, a raiz dessa equação de segundo grau. Ok. Aí, até aqui tudo tranquilo? Sim. A senhora, a senhora feita na lista soluções utilizando Python, é? Tipo assim, mesmo que não peça? Desculpa, eu não te ouvi. Não, é que tipo assim, se vier uma lista e que não deixa falando que é para utilizar Python, eu posso utilizar Python para mostrar, para fazer a resposta? Você pode usar para conferir a sua resposta. Certo. Então, mas em tese, enfim, vocês estão acessando. Aí você vai pensar, né? Nossa, eu tô fazendo todas essas contas para quê, né? É só colocar, ele faz para mim. Mas a ideia é a gente conseguir fazer alguns exemplos simples e em nenhum momento a gente vai pedir para vocês uma matriz gigante. Mas, enfim, então fazer as coisas aqui é muito útil porque a gente vai conseguir calcular determinante para matrizes muito grandes. Aí, no exercício 2 da lista 1, então aqui eu tô repassando esses exercícios aqui só para vocês saberem comandos que vocês podem utilizar. E aí, quando vocês forem para fazer a lista 2, vai ter um exercício em específico. Então, cadê a lista 2 aqui? Que vai pedir para usar essas coisas. Então, aqui vocês vão usar explicitamente, né? O que a gente está vendo agora. Então, ok. Aí eu fui lá no meu exercício 2 da lista 1 e eu criei uma matriz com os vetores V1, V2 e V3, que a gente tinha, que é esses daqui. E aí a gente tinha um vetor B, onde M era uma entrada na qual ia ser determinada para cada pessoa como o último dígito do telefone. E eu percebi que algumas pessoas acabaram esquecendo de não observaram essa parte daqui.
Tá, então aqui a gente, por exemplo, consegue acessar uma linha específica, consegue acessar uma coluna em específico, em particular, colocar -1 retorna a última coluna da matriz. A gente consegue encontrar o determinante de A, e isso responde parte da pergunta aqui, né? Então, B pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores a seguir, e a resposta vai ser sim para esse caso. Então, é suficiente olhar o determinante dessa matriz que a gente obtém. Ele é diferente de zero, os vetores são linearmente independentes. Eles vão formar uma base para esse espaço, que a gente viu anteriormente, que se a gente está no espaço vetorial do R3, se a gente tem 3 vetores que são ali, então necessariamente esses vetores determinam uma base para esse espaço. Então, independente de quem seja M, eu consigo escrever B como uma combinação deles. Então, isso daqui já é suficiente para responder isso. Mas aí a gente quer encontrar quais seriam esses valores os quais eu posso multiplicar cada um desses vetores e encontrar o meu vetor B a partir desses. Aí aqui, o que a gente fez? Lembra da aula anterior a essa, onde vocês... então, vamos voltar aqui. Então, a gente tem A. Na verdade, peraí, deixa eu rodar aqui de novo. Então, a gente tem o nosso A aqui e tem o nosso B. E aí, o que aconteceu? Nessa matriz aqui, AB, que eu vou mostrar para vocês, a gente tem aqui a nossa base, com os vetores V1, V2 e V3, e aí a gente colocou do lado o B, né? Então, o que acontece? A gente está esse sistema aqui, né? AX igual a B, e aí a gente vai aplicar a Reduced Row Echelon Form para encontrar quem seria esse X, né? Porque é isso que a gente está tentando encontrar. A gente está tentando encontrar a solução desse sistema. Aí, o que acontece? Né? Aqui a gente tem a nossa matriz. E, para isso, a gente consegue encontrar simplesmente aplicando essa função aqui, que foi que o Thiago comentou. E aí, em particular, ela vai retornar vai retornar um par, onde o primeiro elemento é a matriz super escalonada, e aqui vai ser o índice dos pivôs. Então, aqui nesse caso em particular, a gente tem três pivôs, certo? O que faz sentido porque a gente já viu que os vetores são ali, que eles formam uma base, etc. Aí, até aqui, o que acontece? M é um símbolo. E o que a gente quer fazer? A gente tem essa resposta, né, com M em formato simbólico, e a gente quer substituir por um valor em específico para poder encontrar a nossa resposta. Então, por exemplo, se M é igual a 2, são os três, esse é o vetor que me retorna que é a combinação linear, né, de V1, V2 e V3, que me retorna o vetor B. Então, basicamente, aqui tem alguns comandos para poder fazer
lista 2, né, para poder fazer essa questão 2, e aí vocês podem começar a mexer nessas coisas. E aí, por exemplo, aqui a gente olhou, né, se existe uma solução para x igual a b e tudo mais. Aí, para a parte do desafio, a gente teria que implementar essa função no Python. Então, a ideia aqui, se a gente... Vamos só pensar numa lógica aqui que a gente precisaria usar, né? Então, vocês conseguem pensar qual seria... Antes de começar aqui, alguma dúvida sobre essa parte anterior? Dúvidas Não. sobre dúvidas sobre o que, como assim, que parte? Em relação ao que, no caso? Não, só isso daqui que eu acabei de falar e mostrar. Na verdade, não tem muito, eu acho. Não, sem dúvida, então. Então, aqui foi só mais uma apresentação para vocês saberem as coisas que existem e poderem usar. Tá, e aí agora, para esse exercício 3 da lista 2, vocês conseguem pensar qual seria o primeiro passo assim, que a gente teria que pensar para poder montar esse processo do zero? Teria que ter Transformar o uma primeiro função. elemento em pivô. Transformar em quê, perdão? Transformar o primeiro elemento em pivô. Ok, então a gente precisa, então vamos escrevendo então, quais que a gente tem que fazer. Então, primeira coisa, transformar o elemento em pivô. E aí a gente tem que pensar que precisa ser uma coisa bem genérica, certo? Porque eu preciso poder fazer isso para várias matrizes diferentes. Certo. A gente começa com alguma linha específica? Começa com a linha 1, coluna 1. Então, a gente começa com a linha 1. No caso, você está falando para transformar esse elemento em 1, certo? Eu? Sim, Uhum. fazer aparecer o 1 na primeira linha e depois zerar tudo que está abaixo dele. Então, no elemento A, 1. E aí, o passo 2 aqui seria eliminar todos os elementos. No caso, talvez seja melhor escrever, né? Transformar em 0. Abaixo de A1. E aí, isso se repete para todos os outros pivôs, certo? Todos os outros elementos que estão na diagonal. A gente vai passar por esse passo de transformar ele em 1, né? O elemento A
II, se a gente está na coluna I, e aí transformar em zero os elementos que estão abaixo e que estão acima dele, né? Nesse caso em particular, o primeiro não tem ninguém em cima dele. E aí, para construir essas coisas, uma maneira de fazer, de generalizar, né, é construir as operações elementares. Então, uma ideia que vocês podem tentar é você criar as funções que representam as operações elementares. Então, que representam subtrair uma linha da outra, multiplicar uma linha por um escalar. E aí, nesse primeiro passo em particular, você vai usar qual operação aqui? Você vai criar uma função de operação que multiplica uma linha por um escalar. E aí, qual vai ser o input dessa função? Vai ser 1 sobre o valor do elemento A1. E é isso automaticamente vai transformar o elemento do pivô em zero. Aí agora, para esse segundo passo, aí a gente precisa pensar um pouquinho mais, né, qual vai ser a entrada dessa função, mas eu vou precisar criar uma função que faça uma modificação nessa segunda linha, por exemplo, que seja subtrair uma outra linha nessa, ou subtrair uma multiplicação de uma outra linha para poder zerar esse elemento que é o A12. No caso, A21, perdão, porque a gente está falando da segunda linha e primeiro coluna. Então, né, aqui, qual a ideia inicial? Criar as funções que representam as operações elementares. Tá, a gente não vai fazer isso agora, mas aí vocês podem tentar fazer, e aí amanhã a gente pode ver com um pouco mais de detalhe essa parte aqui, mas antes disso tentem fazer as outras duas questões anteriores a essa. E aí eu vou aproveitar e vou compartilhar aqui. Também sobre a questão 1. Então, eu vou aproveitar para a gente comentar sobre ela. Então, deixa eu só entrar aqui de novo na chamada. Mas, enquanto isso, alguma outra dúvida? Amanhã a gente vai tentar resolver em grupo a terceira questão. Pode ser, eu acho que não tem problema a gente tentar fazer junto. Mas aí a ideia é que pelo menos vocês tentem alguma coisa e aí tragam umas dúvidas e aí a gente pode até tentar, de repente, não sei, se dividir em duplas. Não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa que chama peer programming, que é bem interessante, que é tipo, são duas pessoas, né, e uma programa e a outra vai observando, e aí você tem alguém que tá te olhando e consegue encontrar talvez um erro que você não encontraria sozinho. Então pode ser uma ideia legal. Mas eu vou só entrar aqui no outro. Só um instante.
Ok, agora tem 2 erros na chamada. Vou compartilhar aqui. Tá, então vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Então, vamos comentar sobre a lista 2, questão 1. Aqui o que acontece? Eu vou pegar uma outra matriz para poder exemplificar, diferente da que está lá, mas a ideia a lógica é a mesma. Então, vamos pensar. A gente tem 1, 2, 3, 4. E o que acontece? Aqui a gente, olhando bem rápido, a gente consegue dizer que o determinante de A é diferente de 0. Então, o que acontece? Existe uma matriz inversa para A. E aí, vocês acabaram de ver que o que isso implica, né? Eu tenho uma matriz A, vou ter uma série de matrizes elementares, e aqui não importa muito quantas são, que me levam para a matriz identidade quando elas são aplicadas em A. E isso daqui seria a matriz inversa da minha A. Aí o que acontece? Da mesma forma que eu tenho uma sucessão de matrizes elementares aplicadas em A, que me leva na identidade, eu também tenho uma sucessão, então aqui vamos chamar de E estrelinha, então tem E estrelinha 2, e etc. até M, que quando aplicadas na identidade, me levam na matriz A. O que acontece? Como multiplicar pela identidade? A gente viu que ela é uma operação que não modifica, certo? Então, a gente sabe que qualquer matriz M vezes a identidade é igual a M. Eu posso simplesmente escrever isso daqui só assim. Então, tenho aqui, isso é igual a A. Então, isso daqui é equivalente a isso daqui. E é isso daqui que está na questão 1, né? Então, tem uma matriz A que foi dada e eu quero encontrar quais são as operações, quais são as matrizes elementares quando aplicadas na identidade me devolvem A. Tudo bem? Certo. Então, vocês conseguem pensar, vamos tentar pensar junto numa sequência que nos leva da identidade para A. Então, o que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo aplicando várias operações sucessivas, transformações lineares sucessivas. Então, vamos pensar que a gente quer encontrar uma sequência de tamanho, não sei, 5. Então, vamos tentar determinar quem seria o nosso E1 para começar. O nosso E1 estrela. Então, eu quero aplicar ele na identidade, certo? E eu
quero estabelecer uma sequência que me leva até A. Então, quem vocês acham que poderia ser a primeira matriz elementar que a gente poderia colocar aqui? Posso falar a ideia em vez da matriz? Aham. Pode ser pegar a segunda matriz e e jogar a segunda matriz não. A segunda linha e fazer a segunda linha igual a linha 2 menos duas vezes a linha 1. Então, seria a linha 2 menos... Duas vezes a linha 1. Aqui. Então, você não faz nada na linha 1, né? Porque só pode fazer uma operação por vez, né? Perfeito. E aí, agora, você quer fazer a linha 2, vai ser Acho que fica menos 2, 1, né? menos 2, 1. Perfeito. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está somando, subtraindo, no caso, duas vezes a primeira linha na segunda. Lembrando que a gente está fazendo isso aqui, né? Só para não parecer que a gente está fazendo uma coisa do nada, né? Então, a gente está fazendo essa operação nessa matriz de identidade. Só que a gente sabe que isso daqui, vezes a identidade, é ela própria. Tá, ok. Aí agora... Peraí, isso está sendo aplicado na... não, então tira essa daí. Eu pensei que estava fazendo o caminho contrário, transformar A na identidade. Não, é o inverso. Então, eu já ia falar, né? Tá estranho, porque a gente quer chegar aqui, né? Então pode fazer a linha 1 mais mais duas vezes a linha 2. Então, aqui a linha 2 a gente não faz nada, a linha 1 como duas vezes a linha 2. Então, aqui... Ok. Tá, então já... A linha 1 agora tá idêntica, né? Então, a gente já conseguiu determinar a nossa linha 1. Aí, agora, quem seria... Então, a nossa matriz é 2 estrela. Então, né, voltando aqui, quem é A? A é essa daqui, só pra gente não esquecer. Então, esse é o nosso A. Então, a próxima operação, naturalmente, vai ser modificar essa linha aqui, né? Modificar a segunda linha. Então, Poderia ser a linha 2 mais 3 vezes a linha 1. Então, a gente teria a linha 2 mais 3 vezes a linha 1. Ok. Então, a gente está modificando esse elemento aqui, que vai ser o A. Mas aí ficaria... O A22 ficaria 7. Peraí. Agora eu que me confundi. Que a gente está aplicando nessa matriz aqui, né? Então, perdão, gente, eu fiz uma bobagem. Aqui é 0. E agora dá certo, né? Porque eu não tô mexendo aqui. E aqui embaixo eu vou fazer 3 vezes 1 aqui, certo? E 1 vezes 0.
E aqui vai ser, ok, isso. E aqui, quem é essa sequência? Um, dois, três, e aqui vai ser 7, certo? Porque uma coisa é o meu E2, né? E outra coisa vai ser a aplicação do E2 no E1. Então a gente não tá mais, a identidade agora aqui não é mais, né? A gente já tá em outro passo, a gente tá no passo seguinte. E daí, o que a gente pode fazer agora? Qual vai ser a aplicação que a gente pode fazer? Pensando nessa matriz aqui, a gente quer sair daqui para chegar nessa daqui. Teria que fazer -3, só que seria somente na posição dos dois. Aí teria como fazer isso ou não? Não, né? Então, o que a gente pode fazer? A nossa primeira linha se mantém. Você pode repetir a sugestão? É que teria que fazer somente a subtração de dois, da posição dos dois, que seria o 7. Mas a operação é entre linhas, então não teria como fazer isso. Tá, então vamos pensar aqui. Acho que essa é uma parte talvez um pouco tentativa e erro. Então, Quando eu fui fazer a, a questão, eu fiz o contrário. Eu comecei transformando A na identidade. Porque, porque, tipo assim, a pessoa transformar a identidade na fração não, na matriz, é meio que por sorte. Mas se você transformar a matriz em identidade, você já vai ter um caminho. Aí para fazer o inverso, para transformar da identidade até a matriz, é só você fazer o caminho contrário. Então, tipo assim, se em um passo eu multipliquei para subtrair a primeira linha da segunda linha e jogar na primeira, nesse passo eu vou ter que fazer a primeira linha mais a segunda e jogar na primeira. eu vou deixar vocês pensarem nessa. Na verdade, eu vou pensar um pouquinho aqui e posso mandar para vocês. Mas essa sugestão talvez seja um caminho um pouco melhor, né? Porque o que a gente pode fazer aqui, a gente sai de A e aplica as operações para chegar na identidade. E aí o que a gente pode fazer, né, é só observar a inversa de cada um desses. E aí seria encontrar. Então, no caso, quem seria esse EN estrela aqui? Seria a inversa desse aqui. E aí, no caso, eu tenho os mesmos dois, o mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho da sequência de matrizes elementares. Perguntas? Mas enfim, só quem estava muito em dúvida de como tentar começar conseguiu entender.
Deixa eu ver se tem comentários. Ah, aqui. Tá, então acho que é isso. Já tá um pouquinho tarde, então eu vou liberar vocês.